Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos meditar na vida de uma personagem bíblica chamada Joquebede, uma mãe exemplar, uma mãe que deixou exemplo para nós seguir. Se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Amém? Joquebede viveu num período onde os hebreus estavam sendo escravos no Egito. Já fazia quase 400 anos que os hebreus estavam sendo escravos de Faraó. Faraó, para diminuir a população e com medo de que os hebreus fossem tomar o poder, Faraó mandou matar todos os meninos que nascessem. Os meninos, as crianças do sexo masculino que nascessem eram mortas. A gente viu no vídeo anterior que a gente falou sobre Sifra e Pá, 2 mulheres parteiras, mulheres de Deus, mulheres que não temeram o mandado do rei. E hoje nós vamos falar sobre alguém que também não temeu, que foi uma mãe, acima de tudo, temente a Deus. Amém? Joquebede, ela tinha uma filha, menina, Miriam. Ela tinha talvez uns 9 anos, quem sabe, quando Moisés nasceu. Também tinha Arão, que tinha 3 aninhos. Então agora ela vai ter mais um filho. Antigamente não existia, o nosso ultrassom de hoje em dia. Então ela não sabia se seria um piazinho ou seria uma menina. Eu acredito que ela, como mãe, ela deve ter orado muito a Deus. Muito. Porque ela sabia que se nascesse um menino, ele iria ser morto. A não ser que houvesse uma intervenção divina. E eu creio que todos os dias aquela mulher chorava. Porque uma mãe, ela já se apega ao bebê quando ele está no seu ventre. E ela já o ama. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 23, vai dizer assim: que foi pela fé que ela escondeu Moisés. Antes de tudo, ela tinha fé de que Deus faria algo na vida do seu filho. Ela tinha fé de que alguma coisa aconteceria e que Deus interviria. Muitas vezes a gente também se encontra como Joquebede, no mundo difícil que a gente vive, mas a gente tem fé de que Deus pode transformar a água em vinho ainda, que Deus ainda pode transformar maldição em bênção, Deus pode transformar tragédia em vitórias gloriosas para a nossa vida. Joquebede teve coragem, além dela ter fé em Deus, ela foi corajosa, ela não temeu o decreto do rei, ela não temeu Faraó. Hebreus 11, 23 vai dizer que ela não teve medo. Depois de 3 meses, ela não podia mais esconder o bebê. Ele chorava alto, ele era um menino formoso. Ela sabia que se ela continuasse com aquele filho, logo seriam descobertos e Faraó mandaria matar. Então ela pensou: o que eu posso fazer? Então ela monta uma arca e cobre a arca, protegendo a arca com betume, porque não tinha mais como ela ficar com a criança. Assim é nós, como pais, como mãe e pai. Existe uma fase na vida dos nossos filhos que não vai ter mais como a gente acompanhar ele. E em Salmos a gente vai ler que se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então a gente pode ir até um certo tempo. Depois de um tempo, eles estão na mão de Deus.
Mas quando chegar esse tempo, que nossos filhos estejam protegidos na arca da oração, e venhamos orar por nossos filhos, betumar essa arca, colocar na mente deles a palavra de Deus, incutir na mente deles o que é certo, que eles venham temer a Deus, colocar na alma deles, no coração, na mente, nas atitudes deles, o temor a Deus, o respeito ao Santíssimo, o respeito às coisas sagradas a Deus, o respeito em não brincar com aquilo que é santo. Por isso é necessário a gente betumar, ou seja, ensinar, envolver eles, proteger eles com a nossa oração, com o nosso jejum, consagração em favor deles. Ela foi temente a Deus, ela temia a Deus. Eu disse, eu dar o meu filho para Faraó matar? Não, eu temo a Deus, nós somos um povo escolhido por Deus. Ela sabia que havia uma promessa que logo Israel seria libertado da escravidão do Egito. Ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida do filho dela. Mesmo que ela não visse aquilo, os nossos filhos são herança do Senhor e para cada filho Deus tem um propósito diferente. Nem todos são iguais, mas para cada um Deus tem um plano diferente. Ela entendeu que Miriam tinha um propósito de Deus, que Arão tinha um propósito de Deus, mas que Moisés, aquele bebê de 3 mesinhos, também tinha um propósito. Ela não iria perder para Faraó. Então ela fez a parte dela. Ela construiu um caráter de honra em Moisés. Olha que coisa mais linda. Então ela constrói a arca, coloca o cestinho e Moisés deitadinho lá dentro, ela fecha a tampa e coloca na beiradinha do rio Nilo e se vai a criança. Eu creio que quando a criança se foi, enquanto ela ia vindo, Moisés se afastando dela. Eu creio que ela entrou para a casa dela, ela dobrou os joelhos e ela deve ter clamado a Deus. Miriam, ela foi acompanhando o irmão para ver aonde chegaria. O próprio Deus foi guiando o barquinho, aquela arquinha, a pequena arca de Moisés, e deu onde a filha de Faraó estava tomando banho. Ela pega aquela criança e ela percebe que é dos hebreus. Mas olha que interessante, quando ela pega o bebê, Miriam se apressa e diz: a senhora precisa de uma ama de leite das hebreias? Ela foi muito rápida. Ela foi muito proativa. Miriam, ela foi usada por Deus. E a princesa disse, sim, eu preciso, vá buscar logo. E Miriam busca a própria mãe, sem a princesa saber. E a própria mãe é paga pela princesa para amamentar o filho dela. Olha o que Deus faz, a grandeza e o poder do nosso Deus faz com que a própria mãe seja a ama de leite do filho. Que coisa mais linda! E a gente vê que ela construiu um caráter de honra em Moisés. Os estudiosos dizem que uma criança era amamentada até 3, 4 anos, né? Esse tempo foi pouco tempo que ela teve com o filho, foi pouco, mas o tempo que ela teve com o filho foi de qualidade. Assim como nós, hoje em dia, temos pouco tempo com os nossos filhos. A gente tem tantas tarefas que são pouco tempo que a gente tem para os filhos. Mas o tempo que nós temos com eles deve ser um tempo onde a gente construa um caráter neles, um caráter de honra. Assim como Joquebede construiu um caráter de honra em Moisés, nós devemos construir o pouco tempo que a gente tem para os nossos filhos, mas tempo com qualidade. Mas seja uma mulher, uma mãe que educa seus filhos ou seus netos, né, para quem tem neto, na presença do Senhor. E foi o que Joquebede fez. Ela poderia dizer assim, eu só tenho pouco tempo para ficar com ele, então eu vou brincar com ele. E não, ela falou tudo para Moisés, tanto é que ele nunca esqueceu, mesmo ele sendo tão novinho, 3 aninhos. Mas quando Moisés saiu da casa de Joquebede e foi para o palácio de Faraó, ele nunca esqueceu o que a mãe dele ensinou. Ele nunca esqueceu que a mãezinha dele ensinou, que ele era um hebreu.
e que Deus tinha um propósito na vida dele. E ele sabia que Deus ia libertar o povo dele. Ela também fez tudo o que estava no alcance dela. Tudo que ela poderia fazer, ela fez. E deixou o resto que Deus se encarregasse. Tem coisa que a gente não pode fazer. Aonde os nossos filhos vão, quando já estão maiores, com quem nossos filhos conversam na escola, as amizades dos nossos filhos, a gente não pode ir até lá, mas nós podemos fazer tudo o que está no nosso alcance. Tudo que está no nosso alcance nós devemos de fazer. Então o resto Deus pode fazer. E tudo isso que ela fez, nós percebemos que foi num mundo idólatra, num mundo escravo, numa escravidão, numa terra corrupta como o Egito era. O resultado disso, qual foi o resultado dela fazer tudo isso, todo o esforço que ela fez? Todos os filhos dela trabalharam a serviço do reino. Miriam foi profetisa e uma grande líder em Israel. Arão foi o sumo sacerdote de Israel. Todo o povo deveria chegar até ele para ele oferecer sacrifício a Deus, para Deus perdoar o pecado do povo, era através dele. E Moisés, um líder e libertador, que nem ele não houve até Jesus. Olha os privilégios, resultados que ela teve por ser uma mãe dedicada, uma mãe sábia, uma mãe cuidadosa, envolveu os filhos embaixo, cercado de oração. Uma coisa bem interessante, os pais de Moisés eram da tribo de Levi. Quando se falava em Levi, a conotação desse nome era violência e vingança. Eles mataram todo um povo lá atrás, há 400 anos atrás. Eles tinham matado Levi e Simeão, tinham matado toda uma cidade sem que desse para eles reagir. Eles feriram a espada todos os homens de uma cidade chamada Siquém. Então, a tribo de Levi, quando se falava em Levi, tinha essa conotação no nome. A pessoa já lembrava do quê? Da violência, se lembrava da vingança, de coisas ruins. Quando a gente chega em Joquebede, a história muda. Joquebede, ela foi uma mulher tão de Deus e tão temente a Deus, e ela criou os filhos para adorar a Deus, tanto para adorar a Deus, que quando chega em Joquebede, a tribo de Levi, ela tem uma nova conotação. Quando fala para você tribo de Levi, o que você lembra? Você lembra dos sacerdotes que ofereciam a Deus louvores? Você lembra dos sumos sacerdotes que ofereciam um sacrifício a Deus para que o povo viesse ser perdoado? Você lembra de Moisés, que era o libertador? Então, depois dela, o nome de Levi foi ressignificado. A tribo foi separada para Deus. Uma mulher mudou o destino e o sentido do nome de uma tribo que carregava coisas ruins. Carregava no nome Levi violência, maldade. Carregava transgressão, assassinato a sangue frio. Mas uma mulher, ela teve, com as atitudes dela, ela conseguiu mudar. Agora, a tribo de Levi era uma tribo separada para Deus, porque teve a atitude de uma mãe sábia, de uma mãe temente a Deus, de uma mãe que cuidava dos filhos através da oração. Que nós venhamos ser mães como Joquebede, mesmo em um mundo escravizado por Satanás, pelo pecado, pelos vícios, pelas violências, por tantas coisas, maldades e maldades que nos cercam, que nós venhamos ser mães que incutem nas mentes dos nossos filhos um caráter de honra e temente a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe poderosamente os seus filhos e creia, há um plano de Deus para todos os nossos filhos. Deus abençoe você.